Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do Instituto Padrão ESG. E muito em breve vocês conhecerão muito mais sobre o nosso instituto. Hoje, esse primeiro episódio, nós iremos abordar como que ele surgiu, da onde veio essa ideia, quem são as pessoas por trás deste projeto. Muito prazer, eu sou Marcelo Duarte. Eu atualmente nessa gestão estou como coordenador fiscal, Conselheiro fiscal. conselheiro fiscal, gente, ó, conselheiro fiscal. E ao meu lado temos a idealizadora deste lindo projeto. Seja muito bem-vindo, Paola. Obrigado, olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, novamente, né, pela milésima vez. Só que dessa vez, nesse projeto novo, né, do Instituto Padrão ESG, Uhum. onde nessa gestão atual estou como presidente, e hoje aí vamos falar um pouquinho de como surgiu o Instituto, de onde veio a ideia e tudo mais. Certo. Paola, então, para quem tá caindo de balão, não te conhece, fala um pouquinho sobre quem é você, quais são as suas expertises e suas formações. Vamos lá. Eu sou química, né, de formação, tenho mestrado em ciências ambientais e terminei o doutorado em engenharia. Há 3 anos atrás, eu criei a empresa Change Skills, que é a empresa que trabalha com assuntos regulatórios. Então, tirar a licença da Polícia Civil, do Ministério da Agricultura, da Anvisa, toda essa parte, além de parte de qualidade, parte também de meio ambiente, às vezes entra, P&D, desenvolvimento de produtos para empresas, né? E acabei atuando aí nesse ramo, tanto de cosmético, alimento, saneante, farmácia, tinta. Então, tudo que envolve química. Aí dá para atuar nessa parte tanto de assunto regulatório, P&D, boas práticas de fabricação, implementação. E aí, com o tempo, né, foi vindo, a Chain Skills foi crescendo, surgiu também os cursos online da Chain Skills. Então, a gente trouxe um pouco mais aí da parte do que falta no mercado de trabalho para a pessoa que depois que saiu da faculdade, ela entra lá para trabalhar como analista de qualidade, analista de laboratório, que competência falta? E aí surgiu os cursos de analista de qualidade, analista de laboratório, operador de processos químicos. E a Chain Skills foi crescendo. Hoje a gente tem uma sede no centro de Taubaté, onde as aulas presenciais acontecem lá. Só que a gente não tem só as aulas presenciais, também tem o online que você consegue abranger o Brasil todo. E hoje também a gente vende até para Moçambique. Então eu já tenho 2 alunos de Moçambique, que uma foi essa semana, ela tá adorando fazer o curso. Ela mandou mensagem, porque em Moçambique eles falam português, né? Então não tem esse desafio aí, não tem essa dificuldade da língua, né, portuguesa. Então eles conseguem entender muito bem. E fala que ela é muito escassa essa parte de cursos para essa área de química, qualidade e tudo mais. Então a gente conseguiu atingir o público não só daqui, de lá também. Aqui do Brasil tem gente de vários estados nos cursos online também, né? Então essa é a abrangência aí. E com o tempo acabou aparecendo o ESG, né? Tem esse lado também, além da química, formação ambiental. E veio a implementação do ESG por conta da norma da BNT 2030, que são para empresas grandes. E aí eu já tinha começado nessa parte da 2030 com a Chain Skills. E aí depois acabei migrando aí, pensando por que não fazer empresas menores, mas ia ter que sair da BNT, né? E criar um novo, né? Criar um projeto novo, criar um método novo. E aí acabou surgindo aí o Instituto Padrão SG, que veio aí na linha do tempo depois dessa jornada aí de química, meio ambiente, regulatório e curso. Perfeito. Então vocês já sentiram o calibre da nossa especialista, certo? Já aproveita, já curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui para quem está no YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificações, coloca lá todas. Sempre que trouxermos aqui um conteúdo relevante sobre esse mundo magnífico e amplo, muito vasto, você estará absorvendo desse conteúdo, certo? Então temos você aí trilhando um punhado de coisa, especializações para tudo quanto é lado. Sim.
e surgiu o Instituto Padrão ESG. Como que você fez para que ele saísse do papel para se tornar uma empresa? Ou, no caso, uma associação, né? Um instituto. Entendi. Então, vamos lá. Essa parte de ESG, ela não é tão divulgada assim, né? Ela tá bem na mídia hoje em dia, né? Teve a COP 30 o ano passado, teve vários eventos, as ODS também vem sendo bem falado em várias áreas, tal, mas não é tão difundido assim por todas as pessoas. Quando eu pensei em implementar isso em empresas menores, eu pensei qual era o desafio, porque ESG são 3 pilares. Então, você pega o pilar do meio ambiente, que é o E, né? O S social, o G governança. Aí eu falei assim, como eu vou implementar os 3 pilares? E implementar sozinho? Não dá, porque se você for aprofundar 3 pilares, cada pilar é um formato, você tem que ter todo o planejamento, você tem que acompanhar indicadores, tem que ter relatório. Então, você vai se aprofundando em cada um dos pilares e cada um tem seus próprios indicadores, suas próprias dificuldades, desafios. Eu falei, sozinha não vai dar para fazer. Aí, conversando com uma moça que trabalha com parte de associações, organizações não governamentais, ela falou assim: por que você não faz o ESG, essa implementação para pequenas empresas, com uma organização sem fins lucrativos? Você vai conseguir abranger mais pessoas, você vai conseguir participar de mais projetos, porque tem projetos que relacionados ao meio ambiente, que traz essa pauta, essa questão e para a sociedade, mas que não pode ser empresas comuns, tem que ser organizações sem fins lucrativos. Aí eu falei, bem, legal, né? Mas como que eu abro uma associação? Eu nunca tinha aberto uma associação na vida. Tinha empresa que eu já estava acostumada, contadora, tudo mais. E você sabe como funciona ali, né? É, a parte de administração, tudo. Agora, associação, aí eu falei assim, tá, eu vou procurar saber. Desliguei o telefone, liguei pra contadora, como que eu abro uma associação? Ela falou assim, ó, você vai precisar de pelo menos aí umas 9 pessoas, assim, assado, você vai precisar registrar em cartório, vai precisar ter advogado, vai precisar ter isso, vai precisar ter aquilo. Aí eu falei, meu Deus, aí quanta coisa. Aí eu falei assim, aonde eu vou achar 9, 10 pessoas que vai comprar a ideia de um negócio que nem existe, que tá começando e que é uma coisa nova, porque você ia ter que explicar também o que era, qual a ideia, uma metodologia que não existia. Então, é uma metodologia nova, uma área nova que é a associação, uma administração nova, eu ia ter que aprender e ensinar ao mesmo tempo. E ainda arrumar pessoas que comprassem essa ideia de enquanto eu tô aprendendo, eu tô explicando. E aí eu falei assim, onde eu vou encontrar? Daí eu falei assim, bom, aí a contadora falou que tinha que ser pessoas que fizessem, justificasse as etapas da metodologia e tudo mais. E aí eu lembro que foi a primeira coisa que eu pensei foi, no final tem que ter a apresentação pública dos resultados, né? Que entra na parte de transparência e tudo mais, você tem que apresentar os seus resultados. E além da transparência, se você teve tanto impacto positivo em 3 pilares diferentes, por que não apresentar seus resultados para clientes, fornecedores, né? Aí eu fui numa apresentação SG do Grupo Sabará, São Paulo. Aí era a apresentação pública dos resultados dele. Falei, nossa, que legal. Aí eu perguntei como funcionava tal. Falei assim, eu vou precisar de alguém para fazer a apresentação pública dos resultados. Lembrei que eu tinha vindo aqui no podcast milésimas vezes, né? Vim aqui novamente e propus para o Marcelo se ele poderia fazer parte da associação. E ele foi uma das primeiras pessoas aí que comprou a ideia, então foi o primeiro aí membro fundador do Instituto Padrão, né? A primeira pessoa que comprou uma das minhas loucuras. Então, ele aceitou, aí eu falei, agora eu preciso de mais 9 pessoas. Foi uma, falta mais 9. E aí, conforme eu fui participando de eventos, tudo mais, pô, parece que cada tipo passo que eu dava, aparecia a pessoa que eu precisava. Parecia algo mágico, assim, sabe? Então, aí saí daqui, não, legal, já tenho a pessoa que vai fazer a divulgação, apresentação pública. E agora? Aí eu olhava para os pilares, tá? Quem que entende de governança? Quem que entende de meio ambiente? Quem entende do social? Aí eu fui num evento na CI, Associação Comercial, né, Industrial de São José. E lá eu conheci a Érica, que era engenheira ambiental, a Adriana, que era engenheira
civil, né? E aí as duas trabalham com essa parte. A Adriana com a parte de governança, a parte regulatória, e a Érica com a parte de meio ambiente, tem empresa ambiental. As duas também têm empresa, só que uma para cada área. Falei, pronto, achei mais duas. Aí eu expliquei para elas que eu tava abrindo o instituto, tal, se elas queriam participar, elas toparam também, gostaram da ideia e entraram. Aí teve também a Ana Márcia, que trabalhou comigo por muitos anos no Tableau como coordenadora. E ela entende também da parte de missão, visão, valores. Ela que implementou a missão, visão, valores no Tableau. E aí eu falei, nossa, achei. Na governança você tem que ter todos esses pilares também. Eu falei, achei a pessoa que vai implementar a missão, visão e valores. Aí falei com ela, ela também topou. Aí já tinha ali, além de mim, tinha mais 4 pessoas. E aí faltava ainda mais, faltava 6. Eu falei, gente, onde eu vou achar, né? Aí eu participando de evento, tudo mais. Daí eu lembrei do pilar ambiental da. Tinha um Mário que fez pós em apicultura comigo. Aí eu lembrei, falei, ele trabalha, também tem uma empresa ambiental, tem a Ecoaps. E aí ele também trabalha implementando caixa de abelha sem ferrão em condomínio, resgate de abelha, umas coisas bem legais. E mais a parte de plantação, né, de mata nativa, floresta nativa, não entendo muito bem. E aí eu falei assim, você topa também? Ele, não, topo, tô dentro. E aí eu fui saindo, caçando todo mundo, entendeu? A pessoa falava assim, meio ambiente do meu lado. Eu falei, então, eu tenho um negócio de SG, você não quer participar? E aí foi, então a pessoa não podia falar que era engenheiro ambiental, que era do meio ambiente, que era social. E aos poucos foi surgindo todas as pessoas. Aí a última pessoa foi a Annelise, que no caso a Annelise, eu tava num evento do Mulheres à Obra. E aí tava na parte do café lá. Aí ela veio, perguntou, posso pôr minha bolsa nessa mesa? Aí eu falei, pode. Aí eu perguntei, aí ela pôs, foi lá, pegou a comida. Quando voltou, eu falei, o que que você faz? Aí ela falou assim, eu trabalho com projeto, eu escrevo editais, escrevo edital papai. Eu falei, nossa, era a pessoa que tá faltando. Porque a gente já tem essas suas técnicas, só que não tem quem escreva os projetos. Ela, opa, tô dentro, sempre quis ter uma associação pra chamar de mim. Eu falei, então, fechou. Aí eu completei a quantidade de pessoas. E depois disso surgiu aí o esboço do Instituto Padrão SG. Aí depois veio as aventuras depois, né? Os encontros, café, até chegar na agora, assim. Uma coisa legal é você olhar para uma coisa que você nunca fez na vida, você ter aquela curiosidade do tipo. É igual quando a gente vai abrir a nossa empresa. Uhum. Pô, nunca fiz isso na vida. É tudo novo, é um desafio, por muitas das vezes você não sabe muitas informações ali, mas você foi atrás. Sim. E aí, o famoso quem colocar em cada lugar. E isso é uma coisa muito importante, Sim. principalmente nesse quesito de associação, que cada pessoa exerce um papel fundamental ali dentro. As pessoas vieram, as coisas foram acontecendo, você tem o seu mérito, porque dificilmente as pessoas aceitariam estar com você se não te conhecessem. E os locais onde você estava inserida também fortalece isso, né? Não é qualquer lugar que você estava. É. Então, beleza. Temos aqui o ESG, que é a parte ecológica, social, governamental. Então, vamos lá. O ecológico, eu acredito que já subentende-se. Então, a gente está falando da parte de fauna. Biodiversidade, tá falando da questão também de economia de energia, tá falando da parte de resíduos. Então, o pilar do meio ambiente é você olhar para os resíduos que você tem. Você consegue diminuir eles, você consegue reaproveitar eles, ou simplesmente você. E nisso, o mais legal é você entender quanto resíduo você tem, que hoje tem lugar que não sabe. Tipo, você tem noção de quanto resíduo sua empresa gera, o lugar que seu trabalho gera? Às vezes, uma atitude simples, tipo, vou contar os sacos de lixo lá. Hoje eu joguei fora 2, amanhã 3, na quarta 5, depois 2 de novo. No mês, quanto de resíduo eu gero? Então, a primeira parte é quantificar. Então, você levantar quanto eu tenho de resíduo ali. E depois, você sabendo quanto você tem,
como que eu posso trabalhar para diminuir essa quantidade de resíduos? Então, no meio ambiente entra resíduo, entra a parte de fauna, que é a questão, né, das abelhas que são polinizadoras. Então, quando você tem abelha sem ferrão, é uma abelha que não traz o risco, porque ela não vai ferroar ninguém, né? Então não tem esse risco. As caixinhas são pequenas, você pode pôr na varanda da sua casa, dá pra pôr até no apartamento. E aí ajuda a polinização, né? Que a polinização, ela não são só as flores, né? Tem polinização das frutas, tem polinização do nosso próprio alimento. E também a parte do consumo consciente, então o consumo o consumo do local. E tem a parte dali para fora, como aquela empresa se relaciona com a comunidade, o que que ela traz, o que ela faz de benefício que impacta a comunidade, qual é o impacto dela dentro da comunidade. E a governança entra a parte no gerir a empresa. Aquela empresa, ela quer ir para onde? Qual que é o objetivo dela? Ela tem a missão dela, a visão, os valores. As pessoas que trabalham ali, elas sabem quais são a missão, visão, valor daquele lugar. Elas se identificam com aquilo, porque quando você tem uma empresa que ela tem uma missão, uma visão e tem o valor dela. E aí tem pessoas lá dentro, inseridas dentro dessa empresa, que não são os mesmos valores, não são a mesma missão, não é a mesma visão. A pessoa, ela não se adequa ao lugar. E aí, quando ela não se adequa ao lugar, ou ela não fica, ou quando ela fica, fica insatisfeita, e aí colabora para que o lugar não tenha uma cultura saudável. E aí fica ruim que não bate as coisas. Então, isso ajuda até na parte da cultura da empresa, né? Pega teorias de administração, fala muito de cultura, né? De empresa. Então, a parte você ter missão, visão, valores bem definidos, ele ajuda até na parte da cultura empresarial, né? Na parte ali dos funcionários. Na governança também entra a parte regulatória. A empresa tem todas as licenças que ela precisa ter, ela tá certinho com o setor regulado, né? Tem empresa que ela vai descobrir que ela não tem a licença na hora que a multa chega. E aí ela já tá 10 anos trabalhando, a multa chega retroativa, você tá 10 anos sem. Já teve cliente que foi descobrir que tinha que pagar o IBAMA 10 anos depois e aí os boletos estavam lá e o lugar nunca viu. Então, descobriu o boleto trimestral e aí agora vai ter que pagar de 10 anos retroativo. Então, a parte regulatória tá ok, né? Então, é olhar para tudo isso, olha como um ecossistema, né? A empresa como um ecossistema. Então, não olha só para o meio ambiente, até porque tudo isso afeta também, né? O meio ambiente. Então, seria isso. Então, em qual momento que a empresa ela precisaria, no caso do instituto? Então, tem várias opções, né? Hoje o Instituto, posso explicar primeiro a questão do que o Instituto faz para Claro, por poder favor. dividir. Então, vamos lá. Hoje o Instituto ele consegue trabalhar em várias frentes, né? Que é essa questão toda nova de trabalhar com associação, instituto, como funciona. A gente foi descobrir que precisa ter objetivos claros, objetivos específicos, estatuto, né? Que até teve que contratar a advogada específica do terceiro setor para ajudar a gente nessa jornada, porque totalmente diferente de uma empresa convencional. E aí a gente não tem, igual a empresa convencional tem um produto. Ah, eu tenho esse produto, igual a minha implementação é essa, tal. Não, o instituto ele consegue abranger várias áreas diferentes. Então, hoje, o instituto ele consegue criar projetos para o terceiro setor. Então, eu tenho uma associação e quero fazer um projeto, não sei como escrever. O instituto pode escrever esse projeto. Tem uma empresa privada que quer implementar o SG. A empresa pode procurar a gente e a gente pode implementar. Eu quero fazer uma jornada da descarbonização porque eu tenho que comprovar que a minha empresa diminuiu a quantidade de emissão de CO2 na atmosfera e tudo mais. O instituto pode fazer. Então, a empresa privada ela pode buscar o instituto quando ela tem que agir em conformidade com a regulamentação, quando ela quer mostrar o impacto dela, quando ela quer buscar novos investimentos, porque hoje tem investidores que só investem se a empresa tiver um relatório de sustentabilidade, mostrando o quanto ela é sustentável. Ou quando a empresa vai exportar, se ela vai exportar, tem lugares que só exportam se ela comprovar também que ela tem um relatório de sustentabilidade e que ela cumpre com os 3 pilares. Então, a empresa privada ela pode buscar a gente nessas situações
além de situações também de eventos. Ah, eu quero trazer uma palestra SG, eu quero trazer uma palestra para CIPAT, eu quero fazer um evento relacionado a isso também, busco o Instituto. Então, o Instituto hoje, ele virou como se fosse uma referência em ESG, uma referência em sustentabilidade, e aí ele consegue oferecer palestras do tema, abordagens em respeito ao tema, workshops, eventos, apresentações, projetos e assim vai embora. Caramba. Então a gente está falando de médias para grandes empresas. Empresa médio, grande porte. Sim, você consegue fazer em empresa médio, grande porte e no pequeno também. Porque do formato que a gente adaptou a metodologia, a gente consegue adaptar isso do pequeno até o grande porte. De grande porte, às vezes a empresa ela já tem alguém lá dentro responsável pelo ESG. Só que às vezes ela não tem o tempo suficiente para poder cumprir com aquilo. Por exemplo, fazer a parte dos indicadores sociais. Às vezes eles não têm tempo. Então eles podem contratar a gente para fazer o indicador social. Ah, eu quero fazer só o indicador ambiental. Aí tem alguém já que vai cuidar disso. Agora, o pequeno, ele também pode. Ah, eu quero ter um relatório de sustentabilidade e eu quero fazer a apresentação pública dos meus resultados para mim conseguir fornecedores melhores, clientes melhores. Tipo, conseguir fornecer para alguém maior. Então, se alguém maior já tem o ESG, ele vai dar preferência para fornecedores que também têm. Aí o pequeno vai ter que correr atrás para fazer. Só que o pequeno não consegue aplicar a norma da BNT, porque são tantas coisas que é inviável, né? E aí, nesse caso, no pequeno, a gente consegue adaptar, trabalhar em cada pilar, a gente trabalha uns 2 projetos e ter a mudança ali significativa e acompanhar os resultados do pequeno. Então, pode ser média e grande empresa, associações, terceiro setor e também os pequenas empresas. Tá. E quanto tempo leva para fazer esse processo em si? De 6 meses a 1 ano. Por quê? O processo de implementação completa, né? Porque você precisa ter indicadores suficientes, não é só você falar assim, ah, eu fiz a campanha do agasalho, cumpri com o social. Tá, mas essa campanha do agasalho, ela impactou quantas pessoas? Você precisa ter dados, você precisa ter valores, você precisa tratar esses dados para que os dados entrem no relatório. E não é só isso, o que mais você impactou além de todas as campanhas que você fez durante o ano, qual o impacto que você teve. Então, você vai começar a pegar dados e valores, juntar esses dados e trabalhar em cima deles. Por exemplo, a parte de redução do consumo de energia. Aí você faz isso em 2 meses, num mês você gastou tanto, aí no outro você reduziu um pouquinho. Mas isso, como a gente consegue provar que isso é verdadeiro? Porque pode ser que no terceiro mês você vai estourar a conta de novo, vai economizar esse, aí no outro estoura porque ninguém tá olhando. Então, tem que ter um acompanhamento para que você avalie se os indicadores realmente vão mudar. Então, por isso tem que ser de 6 meses a 1 ano. Você Certo? tem que ter a comparação aí. Então, para você, empresário, empreendedor, é interessante aplicar o ESG. Primeiro, porque você irá identificar coisas dentro da sua empresa que talvez você desconheça. Afeta também a parte do financeiro. Se você emite menos resíduos, você está aumentando a produtividade dentro da sua empresa. Sim. Você tendo uma empresa que faz o acompanhamento, aquele resíduo que é descartado aleatoriamente, ele vai para o devido local, onde você consegue, posteriormente, parte de investidores, pleitear algumas outras coisas que são interessantes. Sim. Certo? Beleza, então eu entendi. Sim. Inclusive, é legal falar que tem um programa agora que a Petrobras está fazendo e outras empresas grandes também estão fazendo, em parceria com o Sebrae, deles fazerem essa parte do consumo consciente, eles estão buscando fornecedores locais. Só que esses fornecedores locais, eles têm que estar preparados, além de atender, cumprir também certos quesitos que eles pedem. Então, tem todo o trabalho do Sebrae em cima desses fornecedores, inclusive a parte de sustentabilidade. Ok. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante também falar. Por exemplo, vamos supor que as pessoas que estão nos assistindo, elas falem assim:
Marcelo, Paola, adorei, mas eu não tenho empresa, eu sou CLT, eu sou funcionário público, não tem como eu ajudar de alguma forma? Então, como que essa pessoa pode ajudar o instituto? Então, uma coisa que a gente aprendeu, né, com a advogada lá do terceiro setor, que é a Nádia, né, que ajudou bastante. Nossa, aprendi muito. Na primeira reunião com ela, a cabeça já saiu assim, ó. Aí eu falei, nossa, tem um universo novo. Enfim, e a gente aprendeu o quê? A associação, o instituto, ele não é de alguém. Por ser, né, uma instituição sem fins lucrativos, ela não é minha, ela não é sua, ela não é dos membros fundadores, ela é da sociedade. Então, ela realmente tem que trazer um retorno para a sociedade. E o nosso retorno é o retorno dos impactos ambientais, sociais, governança, essa conscientização. Dentro disso, no Instituto, quando tirando essa parte da contratação, das empresas, terceiro setor e tudo mais, a gente tem os associados e tem também os voluntários. Então a pessoa, eu quero contribuir com a causa, eu tô achando muito legal, ela pode ser um associado colaborador. Então aí ela paga uma taxa de R$ 30 por mês e ela entra como associado colaborador. Então esse associado, ele vai ficar no nosso banco de dados. Então a pessoa, eu quero muito um dia, se tiver um projeto da minha área, trabalhar com vocês e tal. Então, esse associado colaborador, ele paga R$ 30 por mês e ele entra no nosso banco de dados. Então, surgiu um projeto para fazer numa empresa tal, precisa de tantas pessoas. A gente vai lá no nosso banco de dados, pega o currículo lá dos associados e aí a gente vai direcionando as pessoas para os projetos conforme demanda e conforme necessidade. Então, esse é um associado colaborador. Paga R$ 30 por mês e está ali dentro do nosso banco de dados. O segundo é o voluntário. Eu não quero trabalhar nada, eu quero só ser voluntário. Então, o voluntário, ele não precisa pagar nada, mas quando a gente tiver, por exemplo, eu tenho uma ação para fazer. A gente vai fazer uma ação social, vai fazer uma ação ambiental, vai fazer uma corrida em prol de alguma coisa. Eu quero se voluntariar para ajudar. A gente também tem o cadastro dos voluntários, que são pessoas que se voluntariam, ela tira um tempo dela para poder ajudar nas causas que a gente for participar, nos eventos, né, nas ações do Instituto em prol de algo relacionado ao social, ao meio ambiente. Certo? Tem uma outra coisa também que eu acho interessante, que é a parte da gestão, o tempo de gestão. Então, a cada 3 anos existe uma troca de cadeiras ali dentro, né? 5 anos? 5 anos. 5 anos, gente, correção aqui, 5 anos, né? É como ela falou, a gente vai aprendendo, e eu também aprendo todo dia. Então, a cada 5 anos troca-se a gestão. Por que existe essa troca? Essa troca da gestão, ela existe também por conta de transparência, né? E porque, assim, você tem ali os membros que são os associados colaboradores, né, que são esses, Uhum. e tem os associados efetivos, que depois de um tempo, quando a pessoa ajuda muito, ela pode ser indicada, no mínimo 6 meses, ela pode ser indicada para ser um associado efetivo. O associado efetivo, ele atua como um membro e ele pode participar das votações, o colaborador não, o efetivo sim, ele pode participar das votações, inclusive ele pode se candidatar para alguns cargos. Então, pela associação ser uma organização sem fins lucrativos, por conta de transparência, por conta de melhorar também, cada vez ter um olhar de uma pessoa diferente, a gestão ela muda a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos tem uma Assembleia Geral para votar os cargos que hoje a gente tem presidência, vice-presidência, tem conselho fiscal, são 3 conselheiros fiscais, tem 2 tesoureiras e uma secretária. Então, esses são os cargos. Os cargos não são remunerados, tá? A gente está lá voluntariamente trabalhando em prol da associação do instituto, né? Você pega assim o instituto, ele é uma empresa, então tem que ser administrado. Então tem o presidente tem as suas funções, o conselheiro fiscal tem as suas funções, a secretária tem a função dela e assim vai, a tesoureira dela. Então cada um tem sua própria função que a gente foi descobrindo também com a Nádia quais eram essas funções e o que cada um tinha a fazer. A gente até tinha cargo que nem existia, né, que não sabia. Uhum. E
com o tempo a gente foi descobrindo o que cada função tem e esses cargos são voluntários. E aí a duração é de 5 anos, porque o mais importante de associação terceiro setor é a transparência. É você mostrar que aquela associação, aquele instituto, ele está em prol da sociedade e as pessoas, os membros fundadores, eles não estão usando aquilo para enriquecer de forma ilícita, para poder desviar coisas, então ele tem que ter a maior transparência possível. Então, por isso que troca as pessoas, por isso que tem conselheiro, tem balanço anual, tem que apresentar quais foram as ações que foram feitas, qual o balanço, quanto de dinheiro tem no instituto, na associação. Todos os bens adquiridos são da associação, não são das pessoas. Então é isso. Isso tudo para mim é novo, é diferente, mas eu tô gostando do desafio. Eu também. Tem uma coisa também interessante nessa parte de que os bens são da associação, que se a associação ela fecha, para onde vai os bens? Se a associação ela fecha, toda organização sem fins lucrativos, quando ela fecha, ela não pode dividir os bens entre os membros fundadores, nem membros da diretoria, ninguém. Esses bens eles têm que ser doados para uma outra associação. Então, o Instituto Padrão não vai existir mais, e o Instituto Padrão, sei lá, porque a associação ela pode receber doações, né? Então, eu quero contribuir com a causa, eu quero doar um carro, eu quero doar material para o escritório, alguma coisa. Então, a associação, ela vive de projetos, serviços, editais e doações. Então, tem aquilo lá, não pode dividir entre as pessoas, porque aquele bem foi doado para a associação, não para as pessoas da associação. Então, por isso que dissolveu a associação, esses bens eles têm que ser doados para uma outra associação. Perfeito. Agora uma coisa bem assim pessoal. Para você estar à frente, ser a idealizadora, saber que as coisas aconteceram da forma que aconteceu, o que te dá mais prazer em tudo isso? Olha, de verdade, eu acho que é ver o engajamento e a interação entre as pessoas diferentes e o desafio. Eu acho que quando eu olho assim o desafio, eu falo assim, gente, o que deu na minha cabeça de querer abrir uma associação? Porque era mais fácil eu implementar o SG, que a minha empresa já estava constituída. Você vai lá, põe o valor, implementa. Mas o impacto de uma associação ele é maior. Ele tem um impacto maior na sociedade. Ele impacta de verdade a sociedade. Ela vai ter pessoas que abraçam aquela causa, que estão em prol daquilo. Então, isso é legal. Isso é legal de ver. Você vê pessoas de áreas diferentes, conhecimentos diferentes, vidas diferentes trabalhando juntas. Então, isso é legal. Você vê que acaba todo mundo convergindo para o mesmo propósito. Então, isso eu acho mais legal. E o desafio também, né? De descobrir quem vai, onde, quando, como que é isso, como que é aquilo, como que a gente vai fazer agora. Então, tudo isso acho que é o que mais motiva ter a parte aí do Instituto. Perfeito. Senhoras e senhores, esse foi o primeiro episódio. Lembrando que acho que isso é uma série de 8 ou 9 episódios, onde todos os membros passarão aqui. E agora você tem esse desafio depois de entrevistá-los. Outra coisa nova para fazer, né? Então, começar coisas novas é meu sobrenome. Então, depois de inventar uma associação Instituto SG, lá vamos nós apresentar um podcast. É isso aí, host de podcast. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, beleza? Tem mais alguma coisa que você queira falar, jovem? Que se alguém quiser, que estiver assistindo, quiser fazer parte da associação, seja como associado colaborador, quiser estar dentro aí dos nossos projetos, né? Pode procurar a gente. Ou se quiser ser voluntário só também, é só procurar a gente que... Qual que é o arroba? @Instituto Padrão ESG. @Instituto Padrão ESG. Câmera central. Senhoras e senhores, será um prazer tê-los conosco nesta jornada. Aprenderemos muito juntos.
Tá tudo sendo novo e maravilhoso. Beijão, fica com Deus e até o próximo episódio.